O Estreito de Hormuz, uma passagem marítima por onde passam cerca de 20 milhões de barris de petróleo todos os dias. Quase 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Mas existe uma pergunta ainda mais preocupante. O que aconteceria se essa rota simplesmente fosse bloqueada? De um dia para o outro, os navios petroleiros não conseguissem mais atravessar? A resposta pode ter consequências enormes para praticamente todos os países do mundo. Para entender isso, precisamos imaginar um cenário. Um conflito militar começa a escalar no Oriente Médio. Tensões políticas aumentam. Navios militares começam a patrulhar o Golfo Pérsico. E então acontece algo que preocupa analistas há décadas. O tráfego no Estreito de Hormuz é interrompido. De repente, milhões de barris de petróleo deixam de chegar ao mercado internacional. O primeiro impacto aconteceria quase imediatamente. O preço do petróleo começaria a subir muito rápido. Os mercados financeiros reagiriam em questão de minutos. Investidores sabem que uma interrupção nessa região significa uma redução enorme na oferta global de energia. E quando a oferta cai, os preços disparam. Alguns analistas acreditam que o preço do petróleo poderia subir rapidamente para $120 por barril. Outros estimam $150 ou mais. Em cenários mais extremos, alguns especialistas já falaram em $200 por barril. Mas o impacto não ficaria apenas no mercado financeiro. O petróleo está presente em praticamente todos os setores da economia moderna. Ele move aviões, navios, caminhões, máquinas agrícolas, equipamentos industriais. Grande parte da logística global depende diretamente dessa energia. Quando o preço do petróleo dispara, o transporte fica muito mais caro. E quando o transporte fica mais caro, quase tudo também fica mais caro. Alimentos começam a subir de preço. Produtos industrializados ficam mais caros. O custo de produção aumenta. Esse fenômeno é conhecido como inflação energética. E ele pode afetar praticamente todas as economias do planeta. Outro problema seria a velocidade do impacto. Os estoques de petróleo em muitos países não são suficientes para compensar uma interrupção prolongada. Algumas nações possuem reservas estratégicas, como os Estados Unidos, a China e alguns países da Europa. Essas reservas são projetadas para momentos de crise. Mas mesmo essas reservas têm limites. Elas podem aliviar o problema por algumas semanas ou meses, mas não resolvem uma interrupção prolongada. Enquanto isso, países altamente dependentes do petróleo do Oriente Médio seriam os primeiros a sentir os efeitos, especialmente na Ásia. Países como Japão, Coreia do Sul e Índia importam grande parte do seu petróleo dessa região. Se o fluxo parar, essas economias enfrentam dificuldades. Refinarias podem reduzir produção. Empresas de transporte podem enfrentar custos enormes. E governos podem ser forçados a usar reservas estratégicas. Mas existe outro efeito que muitas pessoas não percebem imediatamente: o impacto nos mercados financeiros. Historicamente, grandes choques no preço da energia costumam gerar instabilidade econômica. Empresas podem enfrentar aumento de custos. Investidores podem reagir com medo. E bolsas de valores podem sofrer fortes oscilações. Em casos extremos, crises contribuíram para recessões globais. Um exemplo histórico aconteceu em 1973, durante o embargo do petróleo. Naquele período, a oferta de petróleo foi drasticamente reduzida e os preços dispararam. Isso provocou inflação alta e desaceleração econômica em várias partes do mundo. Hoje, a economia global é ainda mais conectada do que naquela época. Isso significa que uma interrupção prolongada poderia gerar consequências ainda maiores. Alguns analistas estimam que um bloqueio prolongado poderia causar perdas de trilhões de dólares na economia mundial. Mas a grande pergunta é: seria realmente possível fechar o Estreito de Hormuz? A resposta é complexa. Por um lado, o estreito é extremamente importante para o comércio global, por isso várias potências militares mantêm presença naval na região. A Marinha dos Estados Unidos patrulha
regularmente essas águas. Outros países também monitoram a região de perto, mas ao mesmo tempo, o estreito é relativamente estreito. Isso significa que existem várias formas de tentar interromper o tráfego. Minas marítimas, ataques contra navios, bloqueios militares, ou até mesmo ameaças que façam companhias de navegação evitarem a região. Mesmo uma interrupção temporária poderia gerar pânico nos mercados e provocar aumentos bruscos no preço da energia. É exatamente por isso que o Estreito de Hormuz é considerado um dos pontos geopolíticos mais sensíveis do planeta. Uma pequena passagem no mapa, mas que conecta uma das regiões mais ricas em petróleo do mundo com o restante da economia global. Enquanto os navios continuam atravessando esse corredor todos os dias, o fluxo de energia continua alimentando cidades e indústrias. Mas se algum dia esse fluxo fosse interrompido, o impacto poderia ser sentido em praticamente todos os lugares. No preço da gasolina, no custo dos alimentos, nas contas de energia e até no crescimento da economia mundial. Tudo por causa de um único ponto estratégico no mapa, o Estreito de Hormuz. Mas existe outro detalhe importante que torna o Estreito de Hormuz ainda mais estratégico. Nem todo o petróleo que sai do Golfo Pérsico tem rotas alternativas. Alguns países até construíram oleodutos tentando reduzir essa dependência. A Arábia Saudita, por exemplo, possui um oleoduto que atravessa o país até o Mar Vermelho. Esse sistema permite que parte do petróleo seja exportada. Os Emirados Árabes Unidos também construíram um oleoduto que leva petróleo até o porto de Fujairah, fora do Golfo Pérsico. Essas rotas ajudam a diminuir um pouco o risco, mas existe um problema. A capacidade desses oleodutos é limitada. Eles conseguem transportar apenas uma parte do petróleo exportado pela região. Milhões de barris ainda dependeriam do Estreito de Hormuz. Ou seja, mesmo com rotas alternativas, o estreito continua sendo um ponto extremamente difícil de substituir. Outro fator que torna essa região ainda mais sensível é a presença militar. Diversas forças navais operam nas águas próximas ao Golfo Pérsico. Os Estados Unidos mantêm uma presença naval significativa. A Quinta Frota opera a partir do Bahrein para garantir a segurança das rotas. Outros países também acompanham de perto a movimentação, porque qualquer instabilidade no Estreito de Hormuz pode afetar suas economias. Ao longo das últimas décadas, vários incidentes já aconteceram. Navios foram apreendidos. Petroleiros foram atacados. Esses episódios mostram que o equilíbrio na área pode ser extremamente delicado. Mesmo pequenos incidentes podem gerar reações internacionais e provocar preocupação imediata nos mercados de energia. Quando isso acontece, o preço do petróleo costuma reagir rapidamente. Investidores sabem que qualquer ameaça ao fluxo de petróleo nessa região pode reduzir a oferta global e gerar volatilidade. Apesar das tensões frequentes, o Estreito de Hormuz continua funcionando diariamente. Milhares de navios atravessam essa passagem todos os anos e até hoje, mesmo em momentos de crise, o fluxo nunca foi interrompido completamente. Isso mostra o quanto essa rota é importante, porque interromper totalmente o tráfego teria consequências enormes, não apenas para um país, mas para todo o sistema econômico internacional. A estabilidade dessa pequena passagem marítima ajuda a garantir que energia continue chegando às cidades, indústrias e mercados ao redor do planeta. Especialistas em geopolítica frequentemente apontam o Estreito de Hormuz como um dos principais pontos de tensão energética do planeta. Um lugar onde política, economia e estratégia militar se encontram. No mapa, ele pode parecer apenas uma pequena passagem, mas na prática, o Estreito de Hormuz funciona como uma das válvulas mais importantes da economia mundial. Uma rota que conecta os maiores produtores de petróleo com os maiores consumidores de energia do mundo, enquanto essa passagem continua aberta. O fluxo de energia segue abastecendo economias inteiras, mas se algum dia essa válvula fosse fechada, o impacto poderia se espalhar rapidamente por todo o planeta, do preço da gasolina às contas de energia. Tudo ligado a esse pequeno corredor marítimo no Oriente Médio. Um lugar que, apesar de pequeno no mapa,
tem um peso gigantesco no mundo. O Estreito de Hormuz